Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é super comum na rotina do médico veterinário e também, com certeza, no seu dia a dia aí, numa conversa entre parênteses, né, entre amigos, que diz respeito às doenças do trato reprodutor, as doenças do sistema reprodutor, desde tumor de mama, infecção uterina, que é a famosa piometra, problemas de próstata nos machos e também problemas de pênis, de vagina, testículo. Eu sou a Rebeca Bach, médica veterinária especializada em doenças orais e tenho aqui ao meu lado minha amiga, professora doutora Patrícia Mosco. Sou eu. Pessoal, boa noite, bem-vindos ao Pet Doc, o podcast da família multiespécie. Eu sou médica veterinária, professora, doutora, já na medicina veterinária há mais de 20 anos. E hoje, Rebeca, nessa proposta de falar das doenças que acometem todo o trato reprodutivo, a gente trouxe uma convidada especial. Com certeza. Já fazia tempo que a gente queria conversar com essa convidada, porque ela traz algumas inovações também na medicina veterinária e a gente ama inovações, né, Patrícia? Exatamente. Essa médica veterinária é a Vitória Gariba. Seja muito bem-vinda, Vicky. Muito obrigada. Para os mais íntimos. Até porque é uma relação de um pouquinho longa data, Exatamente. Né? Eu que agradeço o convite. É um enorme prazer estar diante de, acho que as minhas primeiras referências como mulheres dentro da veterinária, já que responsabilidade. Fui aluna há um pouquinho de tempo, então fiquei muito feliz mesmo de poder estar aqui. Que bom. Obrigada, Vicky. A doutora Vitória, então, é médica veterinária especializada em oncologia e em videocirurgia. E é essa a inovação que ela traz para a medicina veterinária. Ela é sócia proprietária da Avance, que é um serviço de cirurgia dentro do Hospital Veterinário Clinivet. Mas que está abrindo portas para outros locais também, né, Vicky? Portas, tá. A gente está expandindo com mais uma veterinária que vai trazer nosso serviço tanto de atendimento oncológico quanto de cirurgia em outras clínicas parceiras em Curitiba e região. Exatamente. Bacana. Vicky, quando a gente fala em doenças do trato reprodutor, como que o tutor que é leigo, que está em casa, como que ele tem que ouvir essa informação e o que tem que vir à cabecinha dele? A gente vai falar mais especificamente sobre o que hoje? A gente tem algumas grandes preocupações envolvendo o trato reprodutor, mas eu acho que as fêmeas são as maiores interessadas aí, né? As maiores endereçadas, na verdade, da preocupação, porque a gente tem com muita frequência na rotina os tumores de mama, e a piometra aí vindo tão frequente quanto, e que são situações que a gente consegue evitar, né, e prevenir dentro da castração. Então, acho que as fêmeas realmente têm essa maior preocupação, né? Não que os machos não tenham, mas a gente acaba tendo consequências muitas vezes mais tardias, né? Então, a gente tem uma tranquilidade um pouco maior. Você falou uma palavra que é muito forte aqui no Pet Doc, Vicky, que diz respeito à prevenção, né? Essa é uma bandeira muito forte para nós. Isso traduziu os nossos 4 pilares da vida longeva, da vida saudável. E realmente existem doenças que elas são preveníveis. E aí é uma responsabilidade nossa conhecer o médico veterinário, informar os tutores dessas medidas de prevenção. E tem aquelas doenças que de fato não são prevenidas. Mas a questão é que essas doenças do sistema reprodutor, muitas delas podem ser prevenidas. Então, a castração é um meio de prevenção e hoje está muito em discussão essa questão da castração, porque saíram diretrizes recentes, né? E aí também se discute, será que vale a pena castrar ou não? Sempre a castração é uma boa alternativa, porque sim, ela é responsável por prevenir algumas dessas doenças. Então, vamos conversar sobre essas doenças. Qual que você quer começar? Eu acho que falando até dessas novas diretrizes, eu falaria primeiro do tumor de mama, porque a gente tenta encontrar um meio termo, né? Então, eu acho que dentro da veterinária a gente busca sempre estar o mais atualizado possível e acaba se renovando até nas indicações. Antigamente, como oncologista, a gente era muito
muito incisivo no vamos castrar antes do primeiro cio, para que a gente tenha só 0,5% de chance de desenvolver tumor de mama. E muito irredutível nisso, né? Mas ao longo do tempo, quando a gente foi acompanhando as consequências de uma castração tão precoce, é claro que a gente vai tentar achar esse meio termo. Então, se de repente os malefícios não estão compensando, né, o benefício da prevenção, a gente vai buscar novas alternativas. E eu acho que a gente não precisa ser tão radical a ponto do não vamos castrar, porque acabou de sair uma diretriz começando a namorar com o assunto, né? Então, eu acho que a gente passou a achar esse meio termo, e assim a gente indica hoje antes do segundo cio, né? Então, esse intervalo entre primeiro e segundo cio, a gente ainda fala de uma prevenção de tumor de mama bastante importante, né? A chance de desenvolver é de 8%, então ainda é uma chance pequena. Mas a gente conseguiu alcançar uma maturidade desses pacientes, então a gente acaba mitigando aí alguns problemas como as doenças articulares, como as chances de incontinência urinária, né? Os nossos maiores problemas. E a gente ainda assim teve uma boa prevenção do tumor de mama. Então, esse é um momento que eu acho que é bastante legal da gente ainda considerar a castração, né? Porque castrar um animal de maneira muito precoce, antes do primeiro cio, vai trazer essas consequências lá na frente, ao longo da vida, porque interfere na maturação hormonal, Exatamente, né, Vicky? Os hormônios da puberdade ali, né, são que eles também passam, né, por esse período de puberdade. Então, nós temos muitas estruturas envolvidas nessa maturação, e isso é muito importante, em especial quando a gente fala dos cães de grande porte, né, onde a gente tem uma maior frequência de doenças ali articulares, eles já são tão predispostos, né, e se a gente faz essa castração muito cedo, a gente acaba aumentando muito o risco. Então, e falar desse momento certo da castração neles é bastante importante, né? Acho que são alguns pontos que a gente tem que levantar aqui como grandes pontos que serão modificados em breve, né? A castração infantil ou pré-púbere não tem mais indicação, e isso a gente não está falando de animais de abrigo, sim, né? Sim. Que aí é outra história, Com certeza. Outro contexto, né? Mas para os animais que vivem em casa, junto das suas famílias, né? Então, uma coisa que a gente já tem por conceito então, não fazer antes do primeiro cio, porque esses hormônios da puberdade, eles são importantes para finalizar o crescimento. É só lembrar da gente, né? A gente, quando tem a menarca, né? Nós, mulheres, a primeira menstruação, nós não estamos prontas ainda, né? O crescimento do nosso corpo, ele continua por mais alguns anos. E assim é de forma semelhante, tanto com as cadelas quanto com as gatas. A gente precisa desses hormônios para finalizar crescimento e amadurecimento de vários sistemas. Então, antes do primeiro cio, eu acho que é ponto pacífico. Sim. E a segunda questão, Vicky, eu acho que é contar para esses responsáveis pelos pets de que não são só vantagens. Sim. Existem, sim, possíveis complicações que podem vir com o passar do tempo, e esse responsável precisa ter essa consciência para quando acontecer lá no futuro, ele já estar ciente de que isso poderia ter acontecido, estar capacitado a detectar o sinal clínico cedo e já correr para o atendimento antes que esse problema se agrave, né? Então, a informação tem que ser a base desse relacionamento, para que a tomada de decisão, ela seja uma tomada de decisão bastante madura, né? Bastante consciente. Tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, se o cliente considera o castrar precocemente porque tem um comportamento que incomoda, porque não vai tolerar o sangramento, ou por qualquer que seja as suas razões, isso tem que ser esclarecido, né? Mas se vai contra qualquer que seja, né, o seu conceito e queira não castrar dentro dessa indicação, tudo bem também, desde que seja muito bem esclarecido o que pode acontecer e quais são os sinais. Vicky, você sabe que isso é bem importante, porque eu castrei a Margot já com 3 anos. 3 anos nós castramos, inclusive você castrou a Margot, depois a gente vai contar essa história. E tinham pessoas que chegavam assim pra mim, por que você não castrou tua cachorra? Porque talvez eu vá cruzá-la. Nossa, que absurdo. Como
assim que absurdo? Qual o problema de eu querer cruzar a minha cachorra? Se eu tenho responsabilidade, se eu não vou abandonar os filhotes, se eu tenho pessoas esperando. Ah, mas é que tem os sem raça definida, tem os vira-latas, os animais de abrigo, né, que estão... Tudo bem, mas tem lugar para todo mundo. Então, também, pessoas não vão ter mais filhos e só vão adotar crianças, né? Então, assim, as pessoas têm uma emissão de julgamento sobre as tuas... Se castra... Você tá castrando precoce, se você demora pra castrar, que absurdo, você não... Mas olha, eu ouvi mais de uma pessoa. Por que você não castrou a Margot? Como assim? Você é veterinária. Sim, eu queria que meus filhos presenciassem o ato do nascimento, acompanhassem um trabalho de parto, acompanhassem a maturidade dos bebês ali. Eu tinha esse desejo, porque eu fui exposta a isso quando eu era criança e pra mim foi muito importante, né? Eu queria... reviver isso com os meus filhos. Acabou que não foi, não cruzou, enfim, tudo certo, castrou, mas tá tudo certo, eu tinha consciência das minhas ações, né, eu tava informada, não porque eu sou, tudo bem, eu sou veterinária, mas o tutor também tá apto a receber essa informação e a gente tá aqui pra isso. Exato. Né? Eu acho que é respeitar a individualidade da família, né? Lógico. E aí dentro disso você oferece as possibilidades e fornece o caminho, né? Então você vai programar o check-up, se não vai castrar, com que frequência, o que ele tem que encontrar, né? E da mesma forma que se vai castrar precocemente, Também então, vai precisar, né? E vai se responsabilizar pelas decisões e a gente tá ali pra dar o suporte, pra orientar, né? E não pra exato. ser incisivo e definir, né? Punir, o que aquela família deve fazer. Exatamente. E Vicky, a gente acabou entrando nesse assunto relacionando a castração com o tumor de mama. E quem, né, não sabe muito bem o funcionamento do corpo, mesmo que na mulher a gente não tenha essa correlação, talvez não esteja entendendo direito. Vamos relacionar as duas coisas? O que tem a ver a castração com o tumor de mama? O tecido mamário, ele é um tecido rico em receptor hormonal, né? E essa exposição ao longo da vida a esses hormônios, essa ativação frequente desses receptores, gera uma série aí de alterações que são muito complexas, né? Que a gente entra na carcinogênese, mas essa exposição prolongada pode gerar algumas alterações e podem gerar mutações que, quando em genes ali específicos, vai acabar desenvolvendo o tumor de mama. Então, por isso que a gente tem essa relação, e uma vez que a gente corte o estímulo hormonal, a gente acaba não tendo mais a chance de progressão para o tumor de mama. Não é ausente, a gente tem outras fontes de carcinógenos, né? A como, genética. por exemplo, genética, luz solar para o câncer de pele, por aí vai, né? Mas a chance diminui porque a maior parte deles está associada a essa exposição hormonal. Isso em cadelas e em gatas, Vicky? Isso em cadelas e em gatas. Então, a maioria dos tumores são o que a gente chama de hormônio dependentes, A maioria, sim, é hormônio dependente. E em mulheres, só pra gente fazer um paralelo, mulheres também existem alguns tumores de mama que são hormônio dependentes. Sim. Outros não. Outros não. É por esse motivo que a gente sabe de histórias, de casos de mulheres que quando descobre determinado X e YZ lá de tumor de mama, tem as características, as classificações, muitas vezes induz a menopausa. Sim. Usam medicamentos para que esses ovários parem de produzir hormônios, né? Para que a gente possa... Faz parte aí do tratamento, né? Que é multifatorial. E muitas vezes esse foco na parte hormonal tem bastante relação. E tanto os hormônios estão relacionados que a gente sabe do quanto aumenta a chance de tumor de mama com o fornecimento dos famosos e hoje já não tão comuns, graças a Deus, anticoncepcionais, né? Sim. Então, aí a gente tem um aumento de, assim... chega a 400%, então Nossa, a gente tem um aumento muito grande do tumor de mama quando a gente tem fornecimento dos hormônios, né, para cortar o cio, enfim. Então, tamanha é a correlação. Né? Ou seja, pessoal, não se usa em hipótese alguma na medicina veterinária anticoncepcionais, orais, injetáveis, a maioria deles é injetável, né? Não se utiliza. As pessoas conhecem popularmente como vacina anti-cio. Sim.
né? Que não tem nada de vacina. Não, é hormônio mesmo. hormônio Nada de puro, preventivo. e nada de preventivo. preventivo. Então, você tá prevenindo, talvez, uma gestação, porque nem sempre a gente consegue, mas está disparando a chance do desenvolvimento de tumor de mama em 400%. Mas não é só tumor de mama que esse anticoncepcional, essa vacina anti-sil, traz de consequência. Qual outra Sim. consequência comum? Muitas vezes a gente acaba evoluindo para as infecções uterinas, né? E todas as outras consequências desse grande estímulo hormonal, hiperplasia vaginal e todas essas doenças de trato reprodutivo podem ser exacerbadas aí com o uso do anticoncepcional. Ou né? seja, não quer cruzar seu animal, tem que castrar. Tem que Não castrar. existe alternativa. Sim. Castração. E a piometra, Vicky? O que é a piometra? Porque quem nunca ouviu falar, talvez seja uma pessoa que está bem alheia, porque é uma doença muito comum na medicina veterinária, né? Muito frequente, né? Eu diria que dentro da rotina e de cirurgia, ela tá lá no topo. Talvez hoje não tanto, porque a gente já tem a castração muito mais bem estabelecida, né? Mas ela é a gente considera uma infecção uterina, né? Que consequentemente está associada ao estímulo hormonal, né? Então, passa ali a fase do cio, tem uma fase do ciclo que a gente chama de diestro, né? Que a gente tem a ação da progesterona, e nesse momento há toda uma alteração ali de ambiente uterino, que favorece tanto a instalação bacteriana, quanto a retenção dela lá dentro, né? Então, a gente acaba tendo a evolução para essa infecção, que muitas vezes é muito grave, né? Então, a gente tem ainda óbito de pacientes, por mais que a gente consiga passar pelo procedimento cirúrgico, mas às vezes quadro infeccioso já é tão importante que a gente acaba perdendo os pacientes por conta disso. O útero vira uma bolsa de pus, né? Uma grande bolsa de pus. E aí, se a vagina permite que esse conteúdo saia, você ainda consegue enxergar. O problema é quando a gente não tem, né, o extravasamento desse pus ali pela vagina, pela vulva, e aí todo esse pus fica preso lá dentro da barriga, faz infecção generalizada, insuficiência renal, e essa paciente vem a óbito. Então, realmente é um quadro dramático e emergencial, né? Sim. E a gente acaba tendo esse problema quando a piometra é fechada, né? Porque realmente quando ela é aberta chama bastante atenção. Então, acaba vindo com a queixa ali da secreção e muitas vezes não deu tempo do paciente ficar tão instável, né? Agora, realmente, quando a gente tem a piometra fechada, é quando a gente já tem... O que traz o paciente pra gente é quando ele muitas vezes até já tá entrando numa insuficiência renal, em uma sepse, porque aí realmente ele já tá mais prostrado, já tá mais quietinho, não tá se alimentando, e é quando o paciente chega pra gente, mas às vezes é porque a situação já não tá muito legal. Tá bem grave, né? Então, formas de prevenir piometra. Castração, né? E, em hipótese alguma, utilizar os hormônios, os anticoncepcionais. Mas e os sinais clínicos? A gente falou de tumor de mama, falou da infecção de útero. Como é que o responsável ele vai enxergar esses problemas acontecendo na gatinha ou na cadela que ele tem em casa? Falando de tumor de mama, naquela brincadeira ali, tentar, porque o ideal é que a gente não esteja visualizando, né? Porque se a gente tá visualizando é porque já tem um tamanho bem avançado. Então, inserir nessa rotina do carinho, da brincadeira, de tentar palpar. Muitas vezes, quando é pequeno, o tutor não vai ter essa sensibilidade. Então, realmente, durante esses check-ups, pedir, caso não seja feito espontaneamente, para que o veterinário avalie o tecido mamário, né? Tanto das gatas quanto das cadelas, porque realmente a nossa maior chance de sucesso é a descoberta precoce, né? Então, esse é um pouco mais delicado. Agora, quanto à piometra de sinal clínico se a gente... Tirando a descarga ali vaginal, que é bastante claro, de secreção ou purulenta ou sanguinolenta, então, ou aquele conteúdo mais amarelado, mais espesso, ou então avermelhado. Mas se
passou esse período de cio, a gente notou esse período de cio, tem que ficar alerta, né? Porque é o menor sinal de um animal que ficou mais quietinho, que evitou de comer, que tá com uma distensão abdominal, então o abdômen ele tá mais abaulado, são sinais que a gente já Às vezes tá tomando mais água e fazendo mais xixi. Aí realmente preocupa, né? É. Então, quando tá tomando mais água, fazendo xixi, já passou muitas vezes até por esse período que tava mais inapetente, mais quietinho, então tem que levar pro geralmente vai acontecer ali 2 meses depois do cio, né? Isso, é o mais exatamente. comum, né? É o 2 mais meses comum. depois do cio. Uhum. E com relação à mama, é muito interessante porque para nós mulheres, né, existe uma campanha muito forte do autoexame, da palpação de mama, Sim. que deve ser feito geralmente na hora do banho, com, né, o braço levantado, axila livre. Nas cadelas e nas gatas, a gente tem que... Não existe uma postura exata, adequada, né? Que facilite. Mas o que a gente tem que fazer? Se elas têm de 8 a 10 pares, né? Não, perdão. De 8 a 10 mamas, né? São 4 a 5 pares. A gente tem que palpar cada uma das tetinhas. Sim. E Então, tem que palpar de maneira elas, cadeia. né? Isso. Você tem que vir palpando toda a cadeia. Porque às vezes o nódulozinho, ele é pequenininho e tá entre elas. Então, quando a gente acostuma a palpar, Sim. a gente já sabe quando tem alguma coisa errada. Então, tem que pôr no meio dos dedos mesmo e ver se não tem bolinha, né? Carocinho. É isso que eu ia falar. Como, assim como na gente, a familiaridade como é o tecido normal é importante. Porque às vezes nunca teve esse hábito. E o tecido glandular, né? A mama, ela é mais não uniforme, né? Então, bastante ali granular. Então, adquirir esse hábito até precocemente te faz entender o que é uma mama normal e é o menor sinal de um nódulozinho, de qualquer coisa que chame atenção, por menor que seja, já vai te acender o alerta, né? E é importante até salientar que se a gente tem um animal não castrado, às vezes na fase pós-cio é normal nós termos alguns nódulos. Tanto é normal que, como oncologista, muitas vezes a gente não vai indicar uma abordagem cirúrgica nesse momento, né? A gente vai monitorar, porque a tendência é que dali 2 meses, mais ou menos, esse nódulo tenha sumido. E se ele não sumiu, ou se ele cresceu, aí a gente começa a se preocupar realmente com um nódulo que tenha uma característica neoplásica e não seja mais um cisto decorrente de toda essa fase hormonal, né? Que mulher também faz esses cistos, dependendo da fase aí menstrual, elas também podem ter. E tumor de mama não é só grandes bolinhas, podem ser várias pequenas bolinhas, né? Então, isso também é interessante, né? E até a inflamação, né? Então, às vezes, a gente, de repente, vê que a mama, ela tá aumentada, ela tá avermelhada, ela tá quente, e não necessariamente a gente tem uma bolinha nela, e isso também é um sinal de que pode estar ocorrendo uma neoplasia ali, um câncer de mama, inclusive um câncer de mama bastante agressivo, né? Que são os carcinomas inflamatórios. E não pode passar despercebido, então nem sempre só nódulos vão ser sinais de atenção. E que isso é muito importante para as gatas, né? Porque as gatinhas, elas são mais predispostas a esse tipo de câncer muito agressivo, né? É isso que eu ia perguntar, né? Em relação à malignidade, a maioria dos tumores nas gatas são malignos ou benignos? E nos cães? Malignos ou... Que é a maior preocupação dos tutores, né? Se o tumor, ele é maligno ou benigno. Sim. Nas cadelas, a gente sabe que cerca de 50% dos tumores de mama são malignos, já nas gatas de 80% a 90%, né? E esse comportamento muito agressivo faz com que o tempo ali seja a chave, né? Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a nossa chance, já que a gente tem pelo menos 80% de chance de estar lidando com uma doença de comportamento muito agressivo. Então, a dica... E ficou com qualquer dúvida, leva no veterinário, né? Porque a gente vai ter uma sensibilidade diferente. Tanto que um tempo, acho que foi ano passado, eu acompanhei uma polêmica da medicina com essa questão de autoexame, porque surgiu uma frente que não recomendava o autoexame. E foi uma grande polêmica, porque veio contra tudo que sempre foi divulgado a vida inteira. Porque as mulheres passavam a não procurar o médico e não fazer os exames regulares porque tinham palpado e não tinha nada.
E às vezes tá E escondido, às tá mais vezes tá profundo. escondido, né? Às vezes, se você não tem essa sensibilidade, tem um nódulo na sua mama que tem meio centímetro, você não vai perceber, mas não é porque você não palpou que ele não está lá. Eu, particularmente, não concordo com essa frente. Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que as campanhas, elas têm que casar. E eu diria a mesma coisa para veterinária. Então, o autoexame não. O exame do tutor, ele é muito importante. Mas ficou com qualquer dúvida, não sabe se o tecido é normal ou se é um nódulo ou se é um cisto pós-cio, leva para atendimento. Bom, não eu fica, né? Eu vou além. Eu vou falar sobre a importância do check-up. Uhum. Porque é um dos pilares, Vicky, nosso, né, da vida longeva, da vida saudável. Um dos nossos pilares aqui do Pet Doc é a realização de check-ups periódicos. Então, é importante, pessoal, que esse animal ele esteja, né, às vistas do veterinário, seja para vacina personalizada, seja para um exame físico bem feito. Exato. Se é uma fêmea, especialmente uma fêmea não castrada, é importante essa análise. Então, tá aí mais um motivo pelo qual o check-up é fundamental, Exatamente. feito pelo veterinário. Que o check-up inclui o quê? O exame físico e também a realização dos exames complementares, baseado na idade do paciente, no perfil do paciente e dos riscos de doença que ele está sujeito. Exatamente. Então, na fêmea, a gente, via de regra, vai se preocupar essencialmente as duas doenças mais comuns, né? O tumor de mama e a infecção de útero. E você sabe, Vicky, que é muito importante a gente dar um alerta para os responsáveis, que é o seguinte. Muitas pessoas se assustam quando a gente fala de infecção de útero e que a terapia para a infecção de útero é a castração. O tratamento é cirúrgico, né? Tem algumas pessoas que se assustam, que refugam, que vão para casa, pensam, digerem. E tem pessoa que não quer, porque acha que o veterinário é mercenário, quer tirar dinheiro dela. Daí a analogia que a gente tem que fazer, que eu quero que as pessoas imaginem em casa, é o seguinte. Como é que você faz, né? Com uma bolsa de pus na mão, banhando por fora só com antibiótico, porque é isso que acontece, porque o antibiótico você dá pela boca, vai pelo sangue, e só tem sangue na parede do útero, não tem como antibiótico nadar e ir lá no meinho do pus para matar toda aquela bactéria. Então, o tratamento com antibiótico, ele é essencial quando associado à terapia cirúrgica. Então, você que está em casa está passando por isso, ou passou por isso, ou Ouviu eventualmente vai vir a passar, sim, o tratamento é cirúrgico. E não é uma cirurgia para você agendar para a semana que vem. É uma cirurgia que muitas vezes tem que fazer, no mesmo dia, ou no máximo estabilizar, entrar na cirurgia no dia seguinte. Só não vai fazer na hora ou no dia seguinte se esse paciente estiver muito mal e precisar estabilizar para daí anestesiar. E ainda assim, existe uma pressa em relação a isso, né? Muitos pacientes são anestesiados com altíssimo risco de vida, porque estão muito mal, muito descompensados, muitas vezes da sepse que está acontecendo, mas que ou tira o problema ou a chance de melhorar é mínima, né? O tempo é crucial, né? Então, a gente, no máximo no dia seguinte, realmente, exato. né? Não é um procedimento agendável. Então, e se ficou pro dia seguinte é porque nós internamos para poder nos calçar ali de todos os exames importantes e estabilizar, mas é no máximo no dia seguinte mesmo. E nos machos? Quais são os problemas do trato reprodutor, ali pênis, testículo, próstata, que são mais comuns na medicina veterinária? Eu acredito que o mais comum nos machos seria a hiperplasia prostática, né? Que acontece aí nos cães adultos a idosos. Mas a gente tem os criptorquidas, então quando o testículo acaba não indo para a bolsa, né, com as suas consequências, caso ele não chegue no seu lugar final, né, que é a bolsa testicular. Que ele fica, né, Vicky? Ele fica no abdômen, quando o filhote ainda é pequenino. Sim. E ele vai descer, vai sair do abdômen para entrar na bolsinha ali, no saquinho, né, que as pessoas falam. Se esse testículo não aparecer no saquinho, ou às vezes um saquinho tá cheio, outro tá murcho, né? É porque alguma coisa tá no lugar errado. Tá no lugar errado. E ou pode estar dentro do abdômen, ou ele para no caminho, né? Isso. Que é ali na região da virilha, na região inguinal. E o problema disso é que quando a gente tem que pensar que não é à toa que ele fica numa
numa bolsa que é fora da cavidade, né? Então, toda a temperatura, isso tudo está envolvido numa homeostase. Uma vez que esse testículo ele não chegue no seu lugar, a gente acaba tendo essa bagunça ali no ambiente ideal dele e a gente aumenta muito a chance também de desenvolvimento de tumor. Então, a gente sabe que os testículos que estão fora da bolsa têm uma chance altíssima de evoluir para algum tipo de câncer testicular. Ou algum tumor mesmo que benigno, mas que não por benigno não vai ter nenhuma consequência também, né? Então, é importante sempre avaliar. A gente já passei por situações de pacientes que castraram quando novos em algum local, e ele só tinha um testículo na bolsa, e esse testículo foi tirado, e o outro foi entendido que ele não existia, e não é assim, a gente procura, né? Inclusive, às vezes dá trabalho, né, pro ultrassonografista, para quem tá fazendo o exame, mas a gente procura para ter certeza de que ele não existe. Um paciente pode ter um testículo só, mas é extremamente infrequente, né? Sim. Então, geralmente, esse testículo existe. E todas as vezes que nós passamos por essa situação, chegou até nós, né? Até nosso serviço, porque o testículo que ficou virou neoplásico. E aí, com todas as suas consequências. E aí já tem um problema, né, Vicky? Né? Então, tem que ser investigado. Perfeito falar sobre isso, né? Tem alguma prevalência, Vicky, disso? Então, Vicky, falando disso, eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Tem um filhote de Golden de 7 meses e percebo que às vezes as bolinhas estão na bolsa e às vezes não estão. Isso é normal? Nessa fase, sim. Às vezes, quando acabou de vir o testículo do canal inguinal para a bolsa testicular, ele pode se mover, ele não chega a voltar para dentro da cavidade, mas muitas vezes ele se aloja ali no subcutâneo. E a tendência é que em algum momento ele fique na bolsa testicular permanentemente ou não. E aí vem os criptorquidas que a gente chama. Então, o testículo, ou o que a gente chama de testículo ectópico, ficaria ali alojado nesse vai e vem, ele poderia ficar ali no subcutâneo e não chegar aí para a bolsa novamente. Mas geralmente eles acabam indo para a bolsa testicular, descem e lá ficam. Quando que essa pessoa que tem esse filhotinho vai dizer assim, não, nessa idade os dois têm que estar na bolsa, se tem um que não tá, é problema, tenho que buscar ajuda. A partir ali, a gente pensa na maturidade, então dos 8 meses até no mais tardar 1 ano, já é para esse testículo estar no local. Perfeito, beleza. Perfeito. A gente falou da hiperplasia prostática, né? Então, vamos retomar o conceito, porque é de fato a doença mais comum, né? Nos cães machos não castrados. O que é a hiperplasia? Né? Porque prostática a gente tá falando da próstata, mas o que é essa hiperplasia? É a mesma coisa que câncer ou é diferente? Não, é diferente. Ela pode ser um estágio pré-câncer, mas não tem nenhuma relação. Então, também associada ao hormônio, à exposição ao longo da vida ao hormônio. Então, vai acontecer em machos não castrados. Em machos não castrados. Esse tecido, ele vai ganhando um número de células ali, ele vai se proliferando e aumentando de tamanho, até que esse aumento de tamanho seja tão importante que comece a comprimir as estruturas que tem ao redor, que são estruturas muito importantes, né? Então, a uretra, e aí a gente teria um paciente com muita dificuldade para fazer xixi, e o cólon, e é até um pouco mais comum que a uretra, é aquele paciente que tem muita dificuldade para defecar, né? Vicky, isso é muito importante a gente falar, né? Porque o homem, quando ele tem a próstata grande, né? O primeiro sinal é a dificuldade para urinar e o sangue na urina. No cão, e isso não é doença de gato, a gente já explica por quê, né? Mas no cão, o cão fica com dificuldade de defecar. Quando tem dificuldade de urinar e tem sangue na urina, é porque geralmente tem contaminação. Sim. Mas aí não é a próstata alterando a uretra, né? Se tem uma complicação. Sim. Então, isso é importante de fazer o diferencial, porque senão os tutores vão ver lá a dificuldade de fazer xixi e o sanguinho e vão achar que é da próstata no cão. Não, é infecção urinária, pode ser infecção da próstata, pode ser pedrinha, né?
Mas a próstata vem com dificuldade de defecar. E daí o tutor acha que é o quê? Que é vermes, que é... Nossa, o vermes tem culpa em tanta coisa, né? Sim. O pessoal pode dar um vermífugo. Resolve tudo, vermelho. E acha que é qualquer coisa no intestino, menos próstata. E, na verdade, a próstata é o grande vilão, né? É o grande vilão. E nos cães é bem relevante, assim, além do homem, é o único mamífero que pode ter, que é acometido pela hiperplasia prostática. E não é infrequente, na verdade, é bem comum. E realmente, assim, tem vários outros culpados. Não tá tomando água, né? Vou dar uma fibra. E, na verdade, realmente tem... próstata, e né? a gente cai no check-up de novo, né? Exatamente. Porque é bastante fácil de detectar. E a hiperplasia, no início, ela não gera nenhuma repercussão. Então, se a gente pega no início... a gente vai castrar e somente a ausência de estímulo hormonal já é o suficiente para ser resolutivo, né? Agora, e esse paciente não passou por nenhum grande drama, vamos dizer assim, por conta disso, né? Agora, quando a gente tem um paciente que já está apresentando sinais, ele tá passando um perrengue, né? Então, tá sofrendo bastante para defecar. Exato, tá com dor. Tá com dor, e aí é muito, muito importante a gente entender que a castração ela não é uma resolução imediata, né? O hormônio, ele fica circulante um tempo ainda depois da gente castrar. Então, esse paciente vai ter que lidar com as consequências dessa hiperplasia por mais algum período, além da castração, para isso começar a reduzir. Então, não é imediato. Então, se a gente puder não deixar chegar a esse ponto, E né? esse período não é um período curto, né, Vicky? São geralmente 2 meses, 60 dias, até que esse paciente esteja 100%. Ele já começa a ter benefício umas 2 semanas depois. Sim. Mas... a resposta total leva 2 meses, então é muito tempo, né? Sim. E para um paciente que está, às vezes, com dificuldade extrema de defecar, são 2 semanas de muito sofrimento, né? Porque são pacientes que, às vezes, para você auxiliar nessa fase, você vai ter que acabar dando medicamentos que vão fazer com que ele fique aí com as fezes amolecidas. Então, ou ele vai estar passando por uma dificuldade muito grande, ou ele vai estar passando por um período de diarreia. Então, é muito ruim, né? É um período muito estressante para o animal. Então, o sinal clássico é aquele que o cão tenta fazer cocô e não consegue. Fica em posição, faz força, olha pro bumbum. Sai pouquinho o cocô. Sim. E quando sai, ele sai bem afilado. Bem afiladinho, as famosas né? fezes em fita, né? É bem característico pro cliente, até pro tutor, né? Pra chamar a atenção. Essas fezes bem afiladas. E também é uma condição que, como você bem falou, resolve-se, também previne-se com a castração. Então, tá aí mais um benefício de castrar. Sim. Né? Um macho castrado, ele jamais vai desenvolver a hiperplasia prostática. Sim. E o câncer de próstata, que a gente fala tanto no homem... O câncer de próstata, eu acho que é algo que é bem legal de a gente conseguir esclarecer, né? Porque gera bastante confusão até mesmo dentro da própria medicina veterinária. Que acho que dessa correlação dos hormônios femininos com o tumor de mama, e aí se estendeu isso para os machos e houve essa associação, né, de hormônio com o desenvolvimento de câncer de próstata, mas não tem essa correlação. Inclusive, a gente tem alguns trabalhos que mostram que, na verdade, a ausência hormonal pode ser um fator que predispõe ao câncer de próstata, mas é uma predisposição muito pequena. Então, ainda assim, risco e benefício, né? Mas a gente não tem nenhuma correlação da castração com a prevenção do câncer de próstata. Porém, por sorte, não é tão frequente assim nos cães, né? Então, a gente acaba tendo uma preocupação muito pequena, né? E nos gatos aí que a gente não passa por esse problema mesmo. Beleza. Bom, então vamos falar de castração, né? Posso falar só mais uma coisa antes do macho? Porque eu vivi isso 2 vezes e eu acho que de repente é interessante a gente contar. Existem alguns problemas no testículo. Eles não são muito frequentes, né? Os problemas de testículo, graças a Deus, eles não são muito frequentes. Mas a torção testicular, especialmente nos cães de porte médio e grande, né? Porque daí a bolsa é mais pendular, né? Nos períodos de calor e eles se agitam, correm, brincam e pulam e saltam, não sei o quê. Normalmente não são castrados, os maiores são cachorros de fora, não são esses cachorros que ficam próximos. E aí a torção do testículo pode acontecer e a preocupação é que tem ali vaso sanguíneo, né, Vicky? A gente tem... Primeiro que é uma situação muito dolorida para eles, né? De extrema dor.
Mas o fato, quando a gente torce, na verdade é um grande aglomerado de vasos sanguíneos, né? E essa torção testicular, a partir do momento que a gente tem essa falta de sangue chegando no testículo, a gente começa a ter a liberação de diversos fatores aí que são muito nocivos sistemicamente, né? E são pacientes que podem ter consequências graves de forma sistêmica, então, né, outras apresentações à distância do testículo, além do problema local, que podem ser graves. E né? foi justamente esse um dos problemas que eu tive, Vicky. Eu tive um cão maravilhoso, enorme, era um mastim napolitano. E ele fez uma torção testicular, a gente não sabe quanto tempo ele ficou dessa forma, porque ele vivia na chácara, a gente não tinha contato com ele todo dia. Aí a pessoa que cuidava deles ia uma vez por dia, viu ele, né, naquele dia mais abatido, nos chamou, a gente levou para o hospital. E aí, óbvio, né, que a cirurgia é de urgência, a gente tirou, né, castrou, tirou o testículo e... Algumas horas depois da cirurgia, ele veio a óbito, porque ele fez um trombo, né? Então, ele morreu de tromboembolismo, né? Então, uma coisa que aparentemente é simples, é localizado, não pode trazer uma repercussão grave. Uma repercussão que a gente muitas vezes não tem como tratar, né? Então, o tromboembolismo é rápido, né? E a gente acaba... Nós até tentamos algumas terapias, mas muitas vezes não temos sucesso, né? E você sabe que nesse caso, a gente acabou até gerando uma história engraçada. Trágica, engraçada. Ainda bem que era comigo a história, né? Ele acordou da cirurgia fazendo um escândalo, porque um cachorro de chácara preso, acordar dentro de um hospital, preso numa gaiola, ele ficou virado, mas ficou muito puto. E aí começou a fazer um escândalo. E a minha amiga, que trabalhava na internação naquela época, me chamou e tal, falou assim, se esse cachorro não calar a boca, eu vou fazer eutanásia nele. E eu, né, ri e tal. Então, ainda assim que ele recuperar, eu levo ele pra casa. E fui embora. Daqui a pouco ela me ligou pra dizer que ele tinha morrido. E ela tremia, a voz dela tremia. Ela, Paty, eu juro, eu não fiz eutanásia dele. Eu juro que eu não fiz eutanásia dele. Eu falei, calma, eu sei, né? Porque daí, como veterinário, eu também sei das complicações. Então, virou um meme com essa amiga, sabe? Até hoje não sei o que você fez. Então, não é fácil, né? Então, percebeu dor no testículo, aumento de volume... Também não emergência. Ai, foi o bichinho que mordeu, ele bateu. Pode ser? Sim. Mas se for uma torção, pode ser muito grave. Porque, mais uma vez, o tempo é chave também, né? Então, essa formação de trombo, ela tem toda uma cascata. E é lógico, quanto mais tardio isso for, maior vai ser a chance, né? Então, novamente, se notou qualquer sinal e a gente realmente teve esse tempo pra agir, a chance de sucesso é bem maior. Exatamente. Agora sim, né? Posso? Pode, agora sim. A gente vai falar da chave. Da chave. A chave do sucesso. A castração. Vicky, então a castração, né? Que já é uma fala muito comum entre os tutores. É muito comum quando você não tem o desejo de reproduzir, de cruzar, buscar a castração, né? E a gente já esclareceu com você, esclarecemos em um outro episódio também, né? Desse cuidado para que não se faça a castração pediátrica, para não interromper o desenvolvimento físico-hormonal desse animal. Então, respeitar isso, mas que sim, a castração diante da não desejo de cruza é uma alternativa preventiva para muita coisa ao longo da vida desse animal. Também pode ser castrado ao longo da vida. Sim. Cresceu, não cruzou, ou agora eu tenho condição, enfim, eu adotei. Esse animal, ele não era castrado. Beleza, busca um profissional, uma clínica, um hospital, e opta pela castração, também vai prevenir. É o que eu falo, às vezes eu tendo cliente adulto macho, né? Ou então um cachorro macho, e o tutor fala, ai doutora, vale a pena castrar agora? Tem muita dessa pergunta em consultório. Vale, porque vai prevenir no macho a hiperplasia prostática. Se for a fêmea, talvez não previna o câncer de mama, mas previne a piometra, né? Então, conta pra nós um pouquinho, acho que, sobre os métodos de castração. Sim. A gente, em questão de castração,
Dos machos, a gente acaba não tendo muitos segredos, né? Então, os machos, a gente acaba tendo uma cirurgia já bem mais tranquila do que nas fêmeas, né? E a gente aborda ali a região da bolsa testicular e remove os testículos, né? Ou então, agora que a gente tem todas essas discussões vindo à tona, tem algumas vertentes falando da vasectomia, né? Mas lembrando que a gente não estaria falando de nenhuma prevenção quanto a estímulos hormonais. A única né? prevenção da vasectomia é a cruza. É a cruza, né? Uhum. Então, às vezes, alguns tutores nos abordam nesse sentido, né? Mas não dá para fazer vasectomia que nem os homens fazem. Dá se o intuito for só prevenir a cruza, né? Mas falando da prevenção das doenças, aí não. Então, a gente acaba ali acessando a bolsa testicular, removendo os testículos e acaba tendo um pós-operatório. E a bolsa fica vazia. Fica e fica vazia. Ai, gente, ó, vou contar pra vocês. É importante a gente falar disso. É importante, porque tem tutor que, assim, ó, existe uma questão cultural muito forte. Uhum. Então, tem muito tutor que não aceita a castração do seu macho, do seu cão. Sim. Porque ele vai perder a virilidade, Ai, ele sim. não vai mais latir no portão, porque ele vai perder o seu comportamento de dominância. Né? Então, existe um apelo cultural ainda, existem pessoas que não castram o macho por conta disso, e a vasectomia entra nesse quesito para atender essa expectativa cultural do homem, né, para com o seu animal. E aí tem a questão da bola murcha, né, do saco murcho. Existe prótese Tem pra prótese, colocar. gente. Sim. Tem até prótese para encher o saco. Sim. Agora, Literalmente. Mas sabe o que eu acho interessante? Quantas vezes, quando eu era estagiária ainda, eu via os proprietários, os tutores, voltando, dizendo assim, mas não, eu trouxe pra castrar, não castrou, olha, o saquinho dele tá aqui ainda. Então, fica inchadinho nos primeiros dias, dá até a impressão que não foi feito, depois ele desincha e fica murchinho. Sim. Então, calma que a bolsa fica lá. E assim, ó, e mesmo depois que murcha, passa esse período pós-operatório, dependendo do porte do animal e se ele foi castrado adulto, né, Vicky? Fica um pouquinho. Fica. O tecido é um tecido que já é mais grosso, porque é de um animal mais velho. Essa semana na faculdade, a gente tinha aula prática de clínica médica, veio um tutor que adotou, aí castrou. Foi um caos a castração do macho. Tá, teve hemorragia, sangramento, né, enfim, algumas complicações, aí trouxe pra gente tentar avaliar, já tinha passado esse período crítico, e aí a pergunta era, mas prof, tá meio gordinho ali a região do escroto, da bolsa, mas é assim mesmo, se é um animal adulto, vai ficar um pouquinho o tecido mais exuberante, não vai ficar totalmente ausente, né? Não então fica. É importante essa questão, e né? E ainda mais, tem muitos fatores do próprio indivíduo, né? Então, às vezes, ele inflama um pouquinho mais, teve algum sangramento, então no pós-imediato tá até, não é que nem que tá o saquinho murcho, às vezes ele tá um pouquinho mais endurecido por conta Pela desse fibrose momento, que fez ali. mas vai passar, Exatamente. né? E aí, se é mais jovem, às vezes remodela e quase nem fica perceptível. Os novinhos a gente praticamente não percebe. Mas convenhamos também que se adultos fica pendurado, é só a estética que pro cão em si. Exatamente, não muda Não nada. muda Eles não se nada, olham né? no espelho, né, gente? Não tem essa questão. Quem olha é o tutor. Vicky, e as fêmeas? Que daí as fêmeas é uma outra situação. Sim, aí de fêmeas, independente se por método aberto, se a cirurgia convencional ou por vídeo, a gente tem a opção de retirar o conjunto útero e ovários, ou somente a ovariectomia. A questão da retirada de ovário e útero, ela também é muito cultural. E feita de longa data, né? Feita O de padrãozão. muito longa data, né? Mas, e hoje a gente tem preconizado quem tá mais atualizado dentro disso e não faz só arroz com feijão porque tem que ser feito, né? E procura entender como a gente tá evoluindo dentro da medicina. Hoje a gente tem preconizado a ovariectomia, retirada somente dos ovários. Porque se a gente for analisar, todos os motivos pelos quais a gente castra estão associados aos ovários, hormônios, né? E então essa produção hormonal, ela tá relacionada aos ovários. Então se a gente falar de comportamento, de prevenção de gestação, de prevenção de piometra, de prevenção de tumor de mama, tudo isso está relacionado ao ovário. E aí às vezes as pessoas perguntam, tá, mas e o útero, não vai ter tumor, né? A gente sabe que o útero ele tem uma chance de 0,003% de desenvolver algum tipo de câncer
pela sua permanência, né? E pro paciente isso faz muita diferença porque a gente tá falando de um maior conforto, né? Então, a videocirurgia, ela na verdade, a ovarectomia na cirurgia aberta, ela acaba vindo como uma consequência da videocirurgia, porque a gente hoje, dentro da área cirúrgica, a gente busca sempre cada vez mais a mínima invasão, né? E dentro de mínima invasão, além da videocirurgia em si, todos os seus benefícios por um acesso menor, mas essa manipulação dos órgãos lá dentro da cavidade, né? Depois a cicatrização, né? Fica ali com a incisão, não é grande, mas de fato é uma incisão que está em contato com o meio, com o ambiente. Às vezes tem outro cachorro vai lá, arranca, lambe. Até o próprio. O benefício da videocirurgia em si, sem falar de castração, ele cai bem aí, porque a gente, falando de biofísica, a responsabilidade na frente da minha professora de biofísica, mas a gente sabe que, falando assim fisicamente, quanto menor o volume de tecido lesionado, mais eficiente, menos dolorosa é a cicatrização. E quando a gente fala, não vou entrar no mérito das fórmulas, né? Mas quando a gente fala de volume, é melhor que eu tenho menor volume se eu tiver 3 incisões de 1 centímetro do que uma única incisão de 3 centímetros. Porque às vezes a gente escuta, tá, mas eu conheço cirurgião, ou vem cirurgião e fala, mas eu faço a castração por um acesso de 2 centímetros, então pra que eu vou fazer videocirurgia? Mas a gente, atualmente, geralmente a gente usa os portais de meio centímetro, de 0,5. E aí, entrando nisso, se eu tiver 3 acessos de meio centímetro, vai doer menos do que, e vai cicatrizar melhor, muito melhor do que uma incisão de 1,5 centímetro. Então, isso cabe para todas as cirurgias que a gente pode fazer por videocirurgia. Mas a ovarectomia, ela veio porque no próprio período transoperatório e no pós-operatório, se a gente manipular somente os ovários de maneira muito pequena com a videocirurgia, a gente tem muito menos dor. Então, é por esse motivo que a gente veio com a questão da ovarectomia e estendeu para a cirurgia aberta. Lógico que a gente pode fazer a ovariohisterectomia quando há indicação e necessidade, inclusive pela vídeo. Sim. Né? Mas a gente preconiza dessa maneira, porque para o paciente é muito melhor, única e exclusivamente. Inclusive, para a gente, enquanto cirurgião, é mais fácil fazer a castração com o útero junto. É mais trabalhoso fazer a ovarectomia. Sim, porque tem que separar, isolar. Exatamente. Mas, nesse momento, meu conforto pouco importa, né? O que importa é que para o paciente fica bem melhor dessa maneira. Eu tive essa experiência, falei pra Vicky que eu ia contar essa experiência, né, Paty, com a Margot. Então, quando eu decidi castrar a Margot, que eu não ia mais cruzá-la, né, realizar o meu sonho de ver meus filhos acompanhando ali o processo e tal, a gente optou pela ovariectomia, né, e foi feito por videocirurgia, pela Vicky, pela Neise, que é a colega dela, sócia, e foi sucesso. Né? A Margot acordou muito bem, ficou muito bem. Ali no segundo dia ela teve uma diarreia, um desconfortozinho, mas aí foi medicamentoso, né, Vicky? Algum medicamento, alguma sensibilidade a medicamento, mas assim, ela não ficou com nenhuma cicatriz, não teve nenhuma complicação nas regiões, porque você nem via praticamente a área ali da entrada do portal. Fica com aquele curativo isolante. A gente não precisa lidar com a ferida cirúrgica. Nossa, pra mim, como tutora, a experiência foi maravilhosa. E sabe que não é nem só dor, né? A gente tem... a gente bate muito na tecla de que a castração não é uma cirurgia simples, né? Porque tem muito essa... É um mito, na verdade, não é né? simples por quê, Vicky? Porque abre o abdômen, gente. É uma cirurgia que você abre, corta a camada da pele, do subcutâneo, a camada muscular e você abre. Quem já fez uma cesariana sabe do que eu tô falando. Pô, você fica com todas as camadas abertas, o abdômen você usa pra tudo e você percebe isso quando você tá operada, né? Porque aí você mexe, usa... Tosse, usa. Respira, usa. Né? Então, realmente, imagine eles que recebem um corte longitudinal. Por mais que tenha o 2 centímetros que fala. É um corte em várias camadas, né? E além disso, né? Os ovários estão alojados numa certa profundidade, com uma correlação com estruturas muito importantes, com o rim, com os ureteres, né? A saída ali do rim. E a gente tem uma vascularização, um vaso muito grande ali, né? Então, uma das complicações mais importantes da cirurgia aberta é
o sangramento é hemorragia, né? A gente tem, não que a gente tenha, mas enfim, tem relatos de pacientes que vêm a óbito nesse momento pela hemorragia. E na videocirurgia... Nunca como cirurgia passou um sufoco, Vicky? Um sufoco, sim, ali removendo ovário, aquelas cadelas obesas, grandes. Quem nunca passou um sufoco? Com os tórax bem pontiagudos, né? Muito difícil. O ovário profundo que tem uma dificuldade enorme de acessar. Exatamente. E aí, com a videocirurgia, o risco de hemorragia ele é praticamente nulo. Então, a gente tem trabalhos de acompanhamentos com um N, né? Um grupo aí de pacientes muito grande, onde não teve hemorragia em nenhum paciente. Então, além de todo o benefício de dor, de cicatrização, o risco cirúrgico é muito menor para o paciente, né? Fora a chance da permanência de ovários. Então, caindo nesses pacientes muito obesos, com tórax muito profundo, e não é um erro do cirurgião, existe a possibilidade, uma dificuldade de acabar ficando algum tecido ovariano, não o ovário como um todo, mas algum tecido ovariano para trás, né? E esse paciente vai apresentar os sinais de Sil e até, inclusive, a piometria de Couto, que, né, é um tema legal, importante, mas quando a gente tá com uma câmera, com uma supervisão ali dentro, o risco da gente deixar qualquer tecido ovariano para trás também é zero. Ai, que lindo ótimo, isso, né? Como é bonito ver a medicina evolução. Veterinária evoluindo, né, Vicky? Poder propor para os nossos animais, para os nossos pacientes, realmente recursos, tecnologia e sucesso maior. Eu vou dizer que a gente vive um mundo de contrastes, né? A gente tem, felizmente, dentro das grandes capitais, acesso a muita tecnologia, né? A médicos veterinários de altíssima qualidade, mas isso nem sempre é a realidade nos lugares mais remotos, né? Sim. Às vezes a gente tem um colega que tem que atender 3, 4 espécies diferentes. Imagine saber tudo de todas as espécies. Se o médico humano, né, atende uma espécie e não sabe de tudo, imagine um veterinário que vai atender 3, 4 espécies, né? A pessoa não tem como dominar tudo. Quanto mais trazer inovações desse porte, né? E aí, eu vou dar um passo bem lá para trás, vou voltar bastante no tempo, Vicky, porque não é comum a gente ter esse tipo de dúvida nos nossos locais de trabalho, que a gente já tem os responsáveis muito mais conscientes e mais próximos, né? Mas tem muita gente que ainda acha que não castrar é que provoca o tumor de mama, ou que não castrar é que provoca o tumor do testículo, o tumor de próstata. Que não é verdade, cruzar. Doutora, que se a minha cadela não cruzar, ela pode ter tumor? Então, eu acho que essas perguntas, por mais que para a gente pareça muito estranho ouvir isso, dando aula na universidade, a gente tinha contato com as pessoas que ainda têm conceitos muito antigos. Então, vamos falar o que é verdade? Tem que cruzar realmente alguma vez na vida para prevenir câncer? Não, de forma alguma. Não há nenhuma relação da cruza ou até da gestação, né, associada à prevenção de tumor de mama e das outras doenças todas que nós comentamos. E deixar inteiro. Então, não castrar, ao contrário, é que vai predispor às doenças do trato reprodutor, né? A infecção de útero, ao tumor de mama e no macho ao crescimento da próstata, que a gente vai chamar de hiperplasia. Então, prevenção das doenças reprodutivas se dá por meio da castração. E não utilização de hormônios. Isso é primordial. Gente, nunca na vida. Não, se fizeram isso na vida, redobrem os cuidados com a cadela aí de vocês, busquem já atendimento para fazer um check-up, entender se já não tem consequência. E quem nunca fez e for assediado a fazer, não faz. Eu acho que com isso a gente fez o nosso momento repete, né? Fez sim. Fez, porque a gente destacou a informação os pontos principais. Mais importante, né? Vicky, muito obrigada, né, por você estar aqui conosco. Conheço a tua rotina, sei o quanto turbulenta mas para nós é um privilégio, né, contar com pessoas que a gente sabe que são dedicadas, que têm experiência, estão trabalhando bastante e que estão inovando, né? Então isso é muito importante. E muito obrigada por você destinar esse tempo para nós aqui no Pet Doc. A gente se sente muito feliz, muito orgulhosa por poder trazer você e mostrar, né, o teu trabalho e a tua dedicação para fazer da medicina veterinária melhor. Obrigada, Vicky. E quem quiser te encontrar, Vicky, quiser
passar por uma consulta com você, seja na oncologia ou seja vinculado a, né, a uma opção de castração, inclusive por videocirurgia, que é um serviço inovador que você tem, aonde que pode te procurar? Eu particularmente atendo somente na Clinivet, né? Então, eu peço para que sempre entre em contato lá e peça para marcar uma consulta ou, enfim, né, uma avaliação com a Avance, que é o nosso serviço de cirurgia lá dentro. E também consegue nos encontrar pelo Instagram. A gente participa, tenta ser bem ativo dentro da nossa rotina, inclusive com tutores que venham nos procurar e que acontece com certa frequência. Perfeito. A gente vai deixar fixado no primeiro comentário os contatos de acesso, então, à Avance e à doutora Vitória. E você, iluminado, que nos segue, que está junto conosco em mais um episódio do Pet Doc, o nosso muito obrigada. E lembrando que você não pode deixar de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Lembra da nossa rede, a nossa rede do bem, de informação de qualidade, para que as famílias multiespécies bem informadas cuidem melhor dos seus pets. E também temos que agradecer quem, Patrícia? A MSD. MSD, grande parceira do Pet Doc, é uma farmacêutica preocupada com a prevenção de doenças infecciosas, especialmente com antiparasitários e vacina, o famoso Bravecto. Quem é que não conhece e não sabe da qualidade? Exatamente. Nós desejamos uma boa noite e nos vemos na próxima quarta-feira às 19 horas. Estejam sempre com a gente, porque aqui no Pet Doc você aprende que bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é Família. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.